Bom dia a todos. Hoje apresentaremos a vocês um pouco sobre as células-tronco. Esse vídeo será dividido em três partes fundamentais: o que são as células-tronco, os seus variados tipos e como estão as pesquisas no Brasil. Para entendermos o que são células-tronco, vamos primeiramente entender como elas surgem. O surgimento dessas células se dá da seguinte maneira: o espermatozoide fecunda o óvulo, dando origem ao que chamamos de zigoto. O zigoto sofre mitoses, dando origem a uma bola de células, que se diferenciam originando os folhetos germinativos, que em seguida se diferenciam em tecidos e órgãos do organismo. Essas células originadas das mitoses do zigoto são as células-tronco, que também são chamadas de células-mãe ou células estaminais. Elas são células muito simples, que têm a capacidade de se diferenciarem em qualquer tipo de célula, formando qualquer tipo de tecido e podem ser classificadas em células-tronco embrionárias e células-tronco adultas. As células-tronco possuem a capacidade de se transformarem em qualquer célula do corpo, podendo assim replicarem-se várias vezes, diferentemente das outras células do organismo. Esse tipo de célula pode ser encontrada em células embrionárias em diversas partes do corpo, como por exemplo no sangue, na placenta, no cordão umbilical, na medula óssea, entre outros. Além disso, essa capacidade de renovação, que acontece por meio da divisão celular, pode ocorrer de maneira induzida nas células-tronco após períodos de inatividade. As células-tronco embrionárias são células pluripotentes, derivadas do blastocisto, um estágio muito precoce do desenvolvimento embrionário. Elas são conhecidas por sua capacidade de se diferenciar em qualquer tipo de célula do corpo humano, uma propriedade chamada pluripotência. A origem é derivada do embrião na fase do blastocisto, que é cerca de 4 até 5 dias após a fecundação do óvulo. O blastocisto é composto por aproximadamente 150 células e é caracterizado pela presença de uma cavidade interna e uma pequena aglomeração de células chamada massa celular interna. As células-tronco embrionárias são pluripotentes, o que significa que têm a capacidade de se diferenciar em qualquer tipo de célula que compõe os tecidos do corpo humano. Isso inclui as células do coração, dos neurônios, as células da pele, do fígado e assim por diante. Porém, elas não podem se diferenciar em células que formam a placenta e as membranas extraembrionárias, que são caracterizadas das células totipotentes, como o zigoto e as células do primeiro estágio de divisão do embrião. As células-tronco totipotentes, pluripotentes e multipotentes diferenciam-se por causa da sua capacidade de formar novos tipos celulares. Todas as células possuem material genético, e nesse material estão as características completas de todo o indivíduo, denominados de células-tronco, aquelas com capacidade de dividir-se e diferenciar-se em distintos tipos celulares. São, portanto, células indiferenciadas. Algumas células podem diferenciar-se em qualquer um dos tipos celulares existentes no organismo. Essas células são chamadas de células-tronco totipotentes e podem formar qualquer tipo de célula imaginável, incluindo tecidos extraembrionários, como é o caso da placenta. Entretanto, nem todas as células são totipotentes, sendo essa característica exclusiva do zigoto e das suas células formadas até a fase de mórula. Existem ainda células-tronco chamadas de pluripotentes. Esse grupo, diferentemente das células totipotentes, não pode originar tecido extraembrionários e possui a capacidade apenas de gerar as células de folhetos embrionários, ou seja, do ectoderma, mesoderma e endoderma. Vale lembrar que esses folhetos são os primórdios de todos os tecidos e órgãos do nosso corpo. As células-tronco adultas são células indiferenciadas que possuem a função de renovar e reparar os tecidos do corpo. Porém, elas são menos versáteis do que as outras células-tronco embrionárias. Assim, em relação às células-tronco embrionárias,
As células adultas não são derivadas de tecidos embrionários e possuem a capacidade de se transformarem em menor escala. As células-tronco adultas são encontradas em todas as partes do corpo humano, especialmente na medula óssea e sangue do cordão umbilical, sendo retiradas do próprio paciente para os fins medicinais. Em outras palavras, as células-tronco adultas apresentam maior dificuldade para se dividirem que as embrionárias e, por isso, as pesquisas atuais utilizam em grande parte as células-tronco embrionárias com o intuito de produzirem outras. As células-tronco induzidas foram inicialmente produzidas em laboratório em 2006 por um pesquisador japonês. Na ocasião, foram reprogramadas células da cauda de um camundongo e estas voltaram a se comportar como células-tronco embrionárias. Posteriormente, em 2007, foram produzidas as primeiras células induzidas humanas, a partir da pele. Esta tem sido até então a principal fonte de células para a reprogramação, mas teoricamente qualquer tecido do corpo pode ser reprogramado. O processo de reprogramação se dá através da inserção de vírus contendo 4 genes. Estes genes se inserem no DNA da célula adulta, como exemplo a pele, e reprogramam o código genético. Como este novo programa, as células voltam ao estágio de uma célula-tronco embrionária e possuem características de autorrenovação e a capacidade de se diferenciar em qualquer tecido. Estas células são chamadas de células-troncos de pluripotência induzida, ou pela sigla IPS. O tronco já é bastante difundido no Brasil e no mundo, seja como forma de terapia avançada ou terapia convencional. Aos poucos, cientistas e profissionais da saúde conquistam mais ferramentas para desenvolver suas terapias e pesquisas, conforme avanços em diferentes áreas que contribuem para a medicina regenerativa do Brasil. O início de 2020 foi marcado por um desses avanços. A Anvisa publicou uma nova resolução baseada em órgãos regulatórios da Europa, Estados Unidos e Japão, explicando como deve ser feito o registro de terapias celulares avançadas dentro do país. Isso mudou todo o cenário brasileiro, estabelecendo as regras do jogo para as terapias celulares começarem a ser realizadas no Brasil.